Clássico de Manchester pela Premier League, Barcelona em campo na La Liga, são os destaques deste domingo aqui no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Bets no Dia do A, domingou, né? Não temos Campeonato Brasileiro, ele acabou, né, no último final de semana, mas as ligas europeias seguem a todo vapor, né? Vamos destacar nessa edição do Bets do Dia jogos importantes da Premier League e o Barcelona querendo manter a liderança do Campeonato Espanhol, Matheus Montenegro. É isso mesmo, Fabermano, vamos que vamos. Temos o Barça lá na La Liga, o time que está avassalador nessa temporada, e o grande destaque do dia fica por conta de Manchester City e Manchester United. O City vivendo aí a pior fase dessa sua era mais recente, né? Pior fase da história de Pep Guardiola também. Como será que vai ser esse confronto? A gente vai analisar tudo isso, outras partidas também da Premier League agora, para você, apostador. Muito bem, é isso. Vamos começar pela Espanha, né, com o Barcelona, que no domingo, às 5 da tarde, recebe o Leganés lá no Estádio Olímpico de Barcelona, né? O Camp Nou ainda está na sua fase final de reformas, então o Barcelona segue mandando seus jogos lá no Estádio Olímpico, 17ª rodada da La Liga. Agora vamos para onde, Matheus Montenegro? Nosso aplicativo do Game Arena, que está pintando aí agora na tela, e você tem a oportunidade de baixar de forma gratuita, ó, apontando seu celular aqui para o QR Code, tá? A gente vê que o Leganés, ele tá até no processo de recuperação, tem 2 vitóriazinhas ali, a gente vai detalhar melhor, tá? E o Barcelona muito bem na temporada, né? Não à toa é o líder do campeonato, já estamos dando uma olhada aí na tabela de classificação, é bem verdade que tem um jogo a mais que o Real Madrid, então pode perder essa liderança. Mas ainda assim, 38 pontos em 17 jogos, e o que mais surpreende é o saldo de gols de 31. Tá avassalador o ataque do Barcelona nessa temporada, né? E o adversário da vez, Faberman, é o Leganés. A equipe tá lá embaixo, não tá na zona, diga-se de passagem, né? Lá na Espanha, na maioria das ligas europeias, né? Um Z3. Então o Leganés, ele tá fora da zona de rebaixamento, mas 2 pontos apenas à frente do Espanhol. E tem outro ponto também a se destacar. O Espanhol tem um jogo a menos que o Leganés e o Valência tem 2, tá? Ou seja, o Leganés, ele pode até cair para a vice-lanterna. Isso, exatamente. Bom, vamos agora para os confrontos recentes, né? Começando pelo Barcelona, que manteve, Matheus, aquele padrão. Sim. Se ele ganha, ele marca pelo menos 3 gols. Se ele não ganha, ele não marca 3 gols. Surreal, tá? Você tá vendo aí esse recorte aí de 7 jogos. Nas 3 vitórias que o Barcelona teve, ele marcou pelo menos 3 gols. E isso se estende por toda a temporada, né? Contra o Estrela Vermelha meteu 5, o Espanhol meteu 3. Contra o Real Madrid, contra o Bayern de Munique, meteu 4 nos 2. Contra o Alavés foi 3. Contra o Young Boys foi 5. E tá aquela coisa. Se a gente acha que o Barcelona vai ganhar o jogo, pode confiar que 3 golzinhos do Barcelona vai ter, porque o ataque tá avassalador nessa temporada. O adversário da vez é o Leganés, Faberman, que vem de uma derrota em casa por 3-0 para a Real Sociedad. É um time que não está tão bem assim na temporada, né? Uma dessas 2 vitórias que a gente destacou aí nesse recorte de 7 jogos foi pela Copa do Rei, então a gente até nem considera muito, né? Ciudad de Lucena, uma equipe de divisão inferior, o Leganés venceu por 2-1. A única vitória ali na La Liga nesse recorte recente é 1-0 diante do Sevilla. Em casa, né? Em e casa. Fora não vence já há um bom tempo, né? Tem vitória fora de casa dessa aí, Matheus? Acho que não, né? Cara, não tem. Acho que na temporada não tem nenhuma. Não, tem uma contra o Fuenlabrada pela Fuenlabrada, deve ser também. Copa, né? Exatamente. É Copa. Então realmente um time frágil, né? O Barcelona deve ganhar com tranquilidade. Vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque as odds, Matheus, com certeza estão esmagadas, esmagadíssimas, né? 1.13, é isso? Não dá pra gente ir na vitória do Barcelona pagando apenas 1.13, né? E aí a gente tem 2 linhas de raciocínio para seguir. A gente pode pegar diferença de gols a favor do Barcelona, vulgo handicap, ou podemos ir num total de gols, por exemplo. Vamos dar uma analisada em tudo isso. Total de gols no jogo, a gente teria que pegar o mais de 3.5 gols. O que é que significa isso? Para sair pelo menos 4 na partida, beleza? Guarda essa informação. No handicap, a gente teria que pegar pelo menos ali um handicap menos 2.5, ou até dá para ir no menos 2 também, levando em consideração que se vencesse por 2 gols seria reembolso. Mas a questão é, para ser green, o Barcelona teria que vencer por 3 gols de diferença. E aí é onde eu entro na questão que eu acho que é a melhor oportunidade da partida. Para o Barcelona marcar pelo menos 3, Fábio, ao meu ver, é bem melhor do que pegar 4 gols na partida, até porque se for para sair 4, deve ser 3 do Barcelona, né? E outra coisa, a defesa do Barcelona não tá tão confiável assim, tá? A gente observa aí que o Barcelona goleia muito, mas é, por exemplo, 5-1, às vezes tem um 4-1, né? Até mesmo quando o Barcelona faz 3 gols, às vezes ele sofre ali um golzinho. Então eu acho que aqui acaba sendo mais seguro do que a gente pegar lá o handicap, tá? Barcelona fez 3 gols, já é green, é dinheiro no bolso. O Barça acabou de vir de um jogo que ele meteu 3 fora de casa contra o Borussia Dortmund na Champions League. Agora vai ser em casa contra o Leganés, a equipe que tá ali na parte de baixo da tabela, em que em termos de aproveitamento está na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol. O Leganés vem de um 3-0 em casa contra a Real Sociedad, perdeu, né? Então 3 golzinhos do Barcelona em casa contra essa equipe, a gente acredita que vai bater tranquilamente. Muito bem, então vamos botar aí 50 aí no Barça, né? Nos mais de 2.5 gols da equipe catalã contra o Leganés aí pelo Campeonato Espanhol. O Barcelona que vai entrar em campo até pode já com a sua primeira colocação perdida, né? Se o Real vencer no sábado, né? Perfeito.
contra o Raio Vallecano. Bom, a gente sai da Espanha e vai para Inglaterra. Começar agora as nossas análises de Premier League, jogos bem interessantes no domingo. Começando, Matheus, nada mais, nada menos com o clássico da cidade de Manchester. Manchester City e Manchester United, né? Melhor jogo desse domingão, contra né? os Reds, Melhor né, jogo desse domingão, sem dúvida. E ainda mais com essa pimentinha, pode-se dizer, né? Esse aperitivo aí, que é essa fase horrível do Manchester City, né? Quem sabe o Manchester United não pode conquistar aí uma vitória histórica, né? Nessa partida. Vamos agora trazer detalhes lá no nosso aplicativo. Antes, vamos dar uma olhadinha na cartela. Informações, isso. Jogo domingo, tá? 15 de dezembro, 1h30 da tarde, lá no... Vai ser no estádio do City, tá? Vai ser no estádio lá do Etihad Stadium, né? Perfeito, a casa corrigindo. do Manchester City. Bom, vamos agora para o nosso aplicativo do Game Arena. Que já não é de hoje que o City tem um aproveitamento bem abaixo, né, velho? É um time que só tem uma vitória aí, num recorde já de 8 jogos, né? 9 jogos. A gente vai detalhar melhor. 9 jogos, uma vitória. A gente vai detalhar melhor os confrontos. Antes vamos ver a tabela de classificação, porque o Manchester City é apenas o quarto colocado. Isso é muito ruim se tratando de Manchester City. Um time que tem sido avassalador nas últimas temporadas, né? Vem de um tricampeonato, tetra até. São muitos títulos. Cara, tô até confuso agora se é um tri ou é um tetracampeonato consecutivo. Acho que é um tri, porque antes foi o Liverpool, né, na Isso, pandemia, eu acho que é o tri, e aí ele conseguiria, pela primeira vez na história, um tetracampeonato na Premier League, né? Desde que se tornou Premier League, o campeonato inglês. Enfim, o time é apenas o quarto lugar, 27 pontos marcados, com um jogo a mais do que o Liverpool, tá? E está 8 pontos atrás dos Reds, que estão na liderança da competição. O adversário da vez, o Manchester United, Fabermano, está bem mal no campeonato inglês, né? Apenas o 13º, mas é bom dar aquela relativizada. O time começou muito mal a competição, principalmente, quando o Erik ten Hag ainda era o treinador. Desde que foi demitido, o time deu uma melhorada e aí acaba impactando, né, no contexto da equipe. Isso, a equipe do City muito mal, né? Vamos ver os confrontos recentes, né, pra gente ilustrar melhor isso. Né? A gente vai ver que nos últimos 9 jogos, Matheus, apenas uma vitória, né, que foi contra a equipe do Nottingham Forest. E nos 8 jogos que ele não venceu, ele tomou pelo menos 2 gols, né? A defesa vem sendo um principal problema da equipe do Manchester City. Inclusive teve uma goleada por 4-1 do Sport na Liga dos Campeões, que hoje o treinador do Sport nessa partida treina o Manchester United, né, que é o Rubem Amorim. Então ele conhece bem o Manchester City, fez parte dessa sequência negativa aí do time de Pep Guardiola e pode ser um trunfo aí, né? Sabe como ganhar, né? Pois é. Será que o Manchester City não é mais, né, aquele que a gente conhecia? Será que vai voltar? Será que vai dar a volta? Cara, difícil, viu? Tá difícil, porque o time até deu uma esboçada ali contra o Nottingham Forest, mas depois empatou com o Palace, não fez gol contra a Juventus. E sofreu 2 nos 2 de novo, né, velho? E a defesa do City, né, tem uma curiosidade que ela não precisa o time adversário finalizar muito, né, para conseguir marcar, né? E levando muito gol no início também. Isso. Logo no início do jogo tem sofrido muitos gols aí o Manchester City. De fato, situação complicada lá dos Citizens. Lá o Manchester United também não vive um momento muito maravilhoso assim não, né? Vinha de 2 derrotas seguidas. É bem verdade que foram jogos difíceis, mas ainda assim perder em casa pro Nottingham Forest, por mais que a equipe venha bem nessa temporada, né? Tá top 6, né? Tá no topo, tá ali no top 6, né? Conquistando vaga em competição europeia. Mas conquistou uma vitória que dá uma aliviada lá na Liga Europa, né? O Manchester United ele não tá disputando a Champions, venceu o Vitória Pilsen, a equipe tcheca, por 2-1 fora de casa. É isso. Vamos agora para o nosso momento bet nacional, Matheus Montenegro, porque temos um alto favoritismo do City, hein? Velho. Exagerado. Aquela coisa, né? O Bet Nacional está prezando mais pelo elenco, pela disparidade, né, digamos, de elencos do que, de fato, pelo momento das equipes. Velho, não dá para confiar no Manchester City, tá? Não dá de jeito nenhum, ainda mais com odds só de 1,58. Ao meu ver, se fosse um empate no aposta nessa odd, a gente poderia cogitar. Isso. Mas ainda assim, velho, eu não enxergo esse Manchester City dando a virada de chave agora. Eu acho que a qualquer momento isso naturalmente vai acontecer. Mas num jogo, numa pressão como essa, que é um clássico em casa, com a torcida pressionando, eu acho que teremos problemas aí do lado azul de Manchester nesse jogo, tá? Só por curiosidade, quanto você está pagando só o gol do United? Né? Aí é pouco porque a previsão de gols na Premier League é muito alta, né? 1,38 só. 1,38, menos mesmo baixo. Com a odd alta, né, a favor do United. É porque a previsão de gols é muito alta, né? A expectativa de gols ali é de pelo menos 4 no jogo, né? O over 3, ele paga menos do que o menos de 3, então expectativa alta de gols nesse jogo. Fábio, mano, a alternativa que eu trago para esse confronto é, levando em consideração que essa disparidade de odds está muito grande, a gente acaba enxergando valor no handicap a favor do Manchester United. O handicap mais 1,5. O que é que isso quer dizer, Fábio, mano? Se o Manchester United vencer o jogo, empatar ou perder por até um gol, é green. Se o jogo for 1-0 pro Manchester City, você tá no green. Se for 2-1, 3-2, 4-3, é green. Só vai ser red se o United tomar 2 gols de diferença, o que eu acho
muito difícil de acontecer, considerando que é um clássico, que o momento do Manchester United é melhor que o do Manchester City, é aquela velha história, a qualquer momento o City pode dar uma volta por cima e voltar aquele time avassalador que a gente conhece. Mas eu não acredito que vai ser agora num clássico, cuja pressão está muito grande, e o fato de ser em casa eu acho que é até pior nesses momentos de muita tensão, porque a pressão da torcida pode acabar atrapalhando muito. Então, velho, a gente tendo um handicap mais 1.5, cuja proteção é muito grande, eu acho que é uma opção maravilhosa para o confronto. E o United não perde goleadas, né? Assim, Não. Normalmente não sofre tantos gols. Ele até tomou o 2x0 ali do Arsenal, só que mas hoje, o Arsenal, a disparidade do Arsenal melhor, pro Manchester City hoje é muito grande. O Arsenal é muito mais confiável que o City. Muito bem, então 5 então aí nesse handicap, mais 1.5 para o United vencer, empatar ou até perder por um gol de diferença aí no clássico da cidade de Manchester. Agora, a gente segue falando de Premier League, mas falando do Tottenham, né? O Tottenham que vai pegar o Southampton, time que dá parte de baixo da tabela, mas o Tottenham é aquele time, né? Ele contra os de cima, ele complica, pega os de baixo, se complica, né? Mas é um jogo ali para o Tottenham vencer e subir posições. Vamos trazer informações do jogo na tela? Né? Jogo domingo, 4 da tarde. Como acabou o Campeonato Brasileiro, Matheus, agora eles têm coragem de botar jogos da Premier League às 4 horas. Sabe que não vai perder a audiência, né? Não vai concorrer com o Brasileirão. Então, esse final de semana temos jogos da Premier League às 4 da tarde. Você que é acostumado a ter um futebol às 4, né? Tem aí Premier League nesse domingão. Lá no St. Mary's Stadium, tá? A casa do Southampton, aí pela 16ª rodada da Premier League. Agora, Matheus, vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, trazer informações, números, estatísticas dos dois times. Dois times que estão mal, né? A gente veio o recorde recente, nenhum dos dois venceu nenhuma das últimas 5 partidas que disputou. A situação do Southampton é ainda pior, um time que só tem um empate e 4 derrotas nos últimos 5 jogos. E não à toa, os mandantes, eles são apenas o lanterna da competição, né? Um time que só tem 5 pontos marcados, meu irmão. É uma vitória, 2 empates e 12 derrotas até aqui na Premier League. Se manter esse aproveitamento, ele vai fazer 20 pontos. É muito louco, né, velho, quando o Cabo pensa isso. Porque foram 15 jogos até aqui, né, são 38 também, né? Isso. Cara, é inacreditável. Em termos de aproveitamento, nem isso, pô. Ele chega tipo em 12 né? pontos, ele chega nem em 15. E o saldo é o pior da Premier League também, tá? Menos 20 de saldo. Que situação, hein? Agora o Tottenham, Fábio, também não está mil maravilhas, né? O time apenas 11º. Não tá conseguindo vaga nem na Conference League da temporada que vem, no momento, tá? Time que tem 20 pontos também, é bem pouco, tá? Se tratando de Tottenham aí, a gente esperava brigar um pouquinho mais na parte de cima. É isso, vamos para os confrontos recentes, né, das duas equipes. Quase que eu ia pro Beto Nacional. Vamos ver aí a equipe do Southampton, que perdeu para o Aston Villa 1-0, aí foi goleado pelo Chelsea 5-1, empatou com o Brighton 1-1, perdeu para o Liverpool 3-2, perdeu para o Wolverhampton, né, 2-0, perde muito, né? O time só tem 2 vitórias na temporada, salvo engano. É isso mesmo? Tem até mais uma que é pela Copa, né? Mas, assim, essas 2 vitórias recentes que tem aí, a gente desconsidera aí meio que essa vitória em cima do Stoke, que foi pela Copa, né? Pela Premier League, ele só tem uma vitória que é em casa contra o Everton. A única vitória do Southampton foi em casa contra um time da parte de baixo da tabela, né? E a gente observa aí que perde quase tudo, velho. Até os empates, assim, o empate contra o Brighton fora foi um bom resultado, tá? Mas os outros empates que ele teve foi, por exemplo, em casa contra o Ipswich Town. Então, assim, realmente é um time que já está com o seu rebaixamento encaminhado, dificilmente vai dar a volta por cima, e aí é aquela coisa, Fábio, irmão, o Tottenham, ele não vive um bom momento, né? Se a gente traz um recorte aí dos últimos 8 jogos, o time só tem uma vitória, que foi aí fora de casa contra o Manchester City, 4-0, mas é aquela coisa, se não ganhar agora, meu irmão, não ganha de ninguém, né? Contra o Southampton. Apesar de ser fora de casa, é um jogo que o Tottenham, se não quiser se distanciar ali das posições que valem vaga em competições europeias, tem que vencer esse jogo. O time até que faz gol quase todo jogo, né? Só não fez gol ali contra o Bournemouth, né? Na derrota. Fora. Mas é um time que tem um ataque que faz gol na maioria dos jogos, né? Sim. Ele só não fez gol em 2 jogos, só na temporada, que foi fora contra o Bournemouth e fora contra o Crystal Palace, que tava pintando ali na tela também ali, ó. Uma derrota por 1-0. Mas enfim, esperava-se mais do Tottenham, esse momento recente é muito ruim, mas eu acho que é a chance boa do Tottenham da virada de chave. Bom, agora a gente vai para o nosso momento Bet Nacional, ver as cotações aí. O favoritismo é do Tottenham com a odd. Mas tá uma odd boa. Boa, né? Pô, a gente tá falando aqui do jogo contra o Lanterna, Totão. Não é possível que tu vai vacilar desse jeito, né? Beleza, o momento do Tottenham não é ruim, mas é a oportunidade perfeita pro time dar a virada de chave e reencontrar aí o bom caminho, né? Pode-se dizer. E assim, o Tottenham teve alguns jogos complicados recentes, tá? Tem algumas derrotas que não dá pra gente justificar muito, né? Como perder pro Ipswich. Perdeu em casa pro Ipswich, né? Depois disso ele venceu o City por 4-0. Perdeu ali pro Bournemouth também, mas o Bournemouth foi um time chatinho, venceu o Arsenal já nessa temporada também, tá? Então assim, mesmo esse momento do Tottenham sendo ruim, eu acredito que uma vitória aqui diante do Southampton é uma boa pedida pela odd, tá? Ao meu ver, o justo aqui era estar uma odd 1,40 pro Tottenham, meio que nessa pegada até 1,5. Uma odd 1,67, ao meu ver, é um custo-benefício maravilhoso. Então eu acredito na vitória do Totão da massa e os Spurs. Então, sem muita enrolação, já vamos botar 50 aí na vitória do Tottenham, né? Contra o Lanterna, acho que é melhor
melhor, né? Acho que não dá pra confiar. O Southampton às vezes não faz gol nos jogos, então... Não, confiar em gols, a gente fica com o pé atrás. É mais arriscado, então vamos acreditar que o Tottenham vai virar a chave aí nesse jogo contra o Lanterna. E a gente segue na Inglaterra, tá? Porque tem um duelo aí de dois fortes ataques aí nessa edição da Premier League. E o Chelsea, que vem bem, até sonha com o título, pode ali brigar com o Liverpool até o final do campeonato, vai receber o Brentford, né? Vamos colocar na tela aí as informações desse confronto. Domingo, 4 da tarde também, 16ª rodada lá no Stamford Bridge, né? A casa dos Blues. Agora vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, Matheus. Vamos lá, pode pintar aí na tela, né, que o Chelsea vive um grande momento, 100% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. Vamos detalhar melhor. O Brentford, Faber, mano, que é uma daquelas equipes, pode dizer que é a sensação aí, uma das sensações aí dessa temporada, tá? O time tá ali em 9º lugar, tá nessa briga aí por uma vaga em competição europeia, né? O Brentford não é uma equipe muito tradicional, chegou na Premier League aí não faz muitas temporadas e tem conseguido fazer um grande trabalho, se mantendo ali. Não cai, né? Não cai, tá brigando mais ali na parte de cima da tabela esse ano, né? E curiosamente tem um segundo melhor ataque da Premier League nessa temporada, tá? A gente tá vendo ali que o time é o 9º lugar, porém ele só tem um ataque pior que o de quem? Chelsea, que é o adversário da vez, né? Ou seja, confronto entre os 2 melhores ataques da Premier League. O Chelsea que tá muito bem nessa temporada, né? A gente já mencionou aqui várias vezes em jogos do Chelsea. Voltou a ser o Chelsea que a gente conhecia, vinha ainda de alguns anos ruins, chegou até a ficar fora de competições europeias, mas agora é vice-líder, tá aí sonhando a voltar a conquistar um grande título. Muito bem, vamos para os confrontos recentes, né, das duas equipes. O Chelsea que vem muito bem e venceu o Astana, mesmo com o time reserva, né? Fez Reservão, meteu 3-1. Fez 3-0 ligeirinho até e depois tirou o pé. Venceu o Tottenham, né? Começou perdendo por 2-0, conseguiu virar para 4-3, né? Outra vitória importante, fez 5-1 no Lanterna Southampton, fez 3-0 no Aston Villa, 2-0 no Heidenheim, time alemão pela Conference League, 2-1 no Leicester, e aí a última vez que não venceu foi o Chelsea, né? Também um clássico. O Chelsea? O Chelsea não, o Arsenal. O Chelsea não venceu o Arsenal. O Chelsea não venceu o Arsenal, perfeito. Pois é, velho, são 6 vitórias consecutivas do Chelsea e um total de 9 jogos sem saber o que é uma derrota, tá? Momento muito bom aí do Chelsea, realmente, né? Teve poucas derrotas na temporada e os jogos que ele perdeu foi jogos difíceis, né? Liverpool, Newcastle. Fora pro Liverpool, fora pro Newcastle, né? Então, assim, realmente é um time que tá muito bem e o ataque funcionando muito também, tá? Só engano, o único jogo na temporada que ele não fez gol foi esse 2-0 fora de casa contra o Newcastle. Ele não costuma vacilar, né? Aí, contra os times pequenos, né? Teve um jogo aí até com o Crystal Palace, né? Subir aí esse último jogo lá, descer, na verdade, né? Ah, tá. Aí teve um empate em casa, né? Mas fora isso, o time quando pega equipes ali mais frágeis não tem problemas para conquistar os 3 pontos. E um ataque vem funcionando muito bem, né? Se a gente puxa o recorte aí dos últimos 4 jogos, ele marcou pelo menos 3 gols em todos e nos últimos 6 ele marcou pelo menos 2, tá? Então, assim, poderio ofensivo do Chelsea, não à toa é o melhor ataque da Premier League até aqui, né? E o adversário da vez, Faber, mano, é a surpresa nesse quesito ofensivo, né? A gente observa aí que é um time que consegue marcar gol, pra bem dizer, em quase todos os jogos. Não fez ali no 0-0 contra o Everton, mas de resto, ó, marcou 4 contra o Newcastle, fez contra o Aston Villa, aí marcou 4 contra o Leicester, fez 3 contra o Bournemouth, fez 4 contra o Ipswich, marcou gol contra o Manchester United fora de casa, marcou 5 no Wolverhampton, marcou gol contra o Tottenham fora de casa, marcou gol contra o Manchester City fora de casa. Então é um time que na temporada só não conseguiu deixar gol em 2 jogos, fora contra o Liverpool e fora nesse 0-0 contra o Everton, mas de resto marcando gol em todos os jogos, segundo o melhor ataque da Premier League, o Brentford. Muito bem, dito isto, vamos para o nosso momento bet nacional. Gols, né, Matheus? Gols. Assim, a vitória do Chelsea até poderia ser uma boa se tivesse uma odd melhor, né? Que não é o caso. Infelizmente, odd 1,33, a gente acaba não enxergando o valor aqui, né? E assim, handicap eu fico com o pé atrás por causa desse ataque poderoso do Brentford. Até porque o handicap -1 também não tem valor, tá? Então se a gente tivesse que buscar algo a favor do Chelsea, seria para ele vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Aí eu já tenho meu pezinho atrás, porque o momento do Brentford, ele é interessante na temporada. Então vamos focar em gols. A gente tem aqui 2 alternativas. Quer dizer, só uma, porque eu vou explicar agora. Se fosse para pegar gols, teria que ser o mais de 3,5 gols, ou seja, para sair 4 na partida. E, velho, se for para sair 4 gols, a gente imagina que seja um 4-0 pro Chelsea. É muito mais provável ser um 3-1. Então a gente tem, por exemplo, ambas marcam pagando 1,55. E aqui a gente fica muito mais protegido. Vai que o jogo seja apenas 2-1, né? Só saiam 3 gols. Ou até mesmo 1-1, eventualmente, só saiam 2. Aqui vai ser green. A gente confia mais que o Brentford vai conseguir deixar o seu golzinho do que o Chelsea conseguir fazer uma goleada. E diga-se de passagem, mais uma vez eu vou frisar, tá? Confronto entre os 2 melhores ataques da Premier League. Por isso, selo Hotbet, porque essa é a melhor tip do domingão. Vamos botar 100zão nesse ambas marcam, cotação de 55, tá uma maravilha para esse confronto. Muito bem, então aí ambas marcam 100zão no duelo entre Chelsea e Brentford pela Premier League. E com esta partida a gente encerra a edição deste domingo do Bets do Dia. Valeu demais você que acompanhou, gostou do vídeo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, vai no nosso site tvbet.com e segue a gente lá no nosso Instagram,
TVBet Oficial. Lembrando, Bets do Dia diariamente, de domingo a domingo, de segunda a segunda, analisando aí, trazendo as principais dicas dos principais jogos do dia. Por isso é Bets do Dia, né, Matheus? Perfeito, né? É um nome que diz para que veio, né? Sem muita enrolação. É isso, tamo junto, meus queridos. Forte abraço. Valeu!